A paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui mais uma vez e fico feliz de você que está assistindo as minhas aulas neste canal, que Deus continue te abençoando e nos dando graça neste trimestre maravilhoso. E quero desejar a você a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero agradecer também, primeiramente, a Deus que tem nos abençoado e dado essa oportunidade maravilhosa de podermos falar da sua palavra, e também os irmãos e irmãs que com carinho têm curtido esta aula e também têm se inscrito neste canal. Então que Deus continue te abençoando. E hoje nós já estamos na lição de número 4. Nós vamos falar sobre o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós falamos no trimestre anterior, é impossível nós escutarmos uma aula apenas para falarmos do Senhor Jesus Cristo, falarmos sobre a sua divindade, a sua deidade, por que Jesus tem o título de unigênito de Deus, por que Jesus é chamado de 100% homem e 100% Deus. E hoje nesta aula, se você tem alguma dúvida, nós vamos tirá-las no nome de Jesus. Porque quando nós lemos toda a Escritura Sagrada, nós vemos que é pela fé que nós cremos nos mistérios de Deus, é pela fé que nós cremos na palavra de Deus, é pela fé que nós cremos que os mundos foram criados por Deus, como diz o escritor aos Hebreus. Então, e fé não se explica. E nós estamos aqui nesta aula para aumentar a nossa fé a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E nós já temos aprendido bastante neste trimestre. Então, não fique com dúvida, pesquise, pergunte para aquelas pessoas que você sabe, que sabe mais um pouco da palavra de Deus, conhece mais um pouco. Não deixe seus alunos ficarem com dúvida ou sair com dúvida da sua aula que você vai ministrar. E hoje nós vamos aprender sobre isso, a divindade de Jesus, como ele é 100% homem, como ele é 100% Deus, por que Jesus é chamado o unigênito de Deus. E o nosso comentarista traz a leitura do Evangelho segundo escreveu João, segundo todos os historiadores e também os escritores e pesquisadores da palavra de Deus, quando nós lemos os comentários bíblicos, é um dos mais maravilhosos livros do Novo Testamento, é o Evangelho de João, e o nosso comentarista vai trazer exatamente o capítulo 1 de João, que nós vamos tratar a respeito da divindade de Jesus. Jesus, ao mesmo tempo, duas pessoas distintas em um mesmo Deus, 100% homem e 100% Deus. E Jesus mesmo dizia dele que ele era o Filho do homem. E nós vamos aprender neste dia, neste domingo. Então, o Evangelho, segundo escreveu João, é um dos mais lindos, né? Se você ainda não teve oportunidade de ler uma vez ou duas vezes, faça isso, né? Leia a palavra, medite na palavra de Deus. E ele é conhecido como o Gênesis do Novo Testamento. Quando João escreveu este livro, estas cartas, ele era o último dos apóstolos. João, quando escreveu, ele estava em Éfeso. Ele foi um dos últimos apóstolos vivos. Foi o último evangelho a ser escrito. E João retrata no seu livro, no seu evangelho, muitas coisas que nós não encontramos nos evangelhos sinóticos. João relata milagres de Jesus que os outros escritores não relataram nos seus evangelhos. Então, é um livro maravilhoso, onde João, para combater as heresias do seu tempo, né, as pessoas pediram que João escrevesse este livro e ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para combater estas heresias que tinham surgido
no seu tempo, né, mais ou menos 80 depois de Cristo. Então, ele combate a heresia da humanidade de Jesus e da divindade de Jesus. E essas heresias, elas existem até os dias de hoje. E, infelizmente, muitas pessoas têm dúvida acerca da divindade de Jesus, acerca da humanidade de Jesus. E precisamos ter fé suficiente para compreendermos, porque nós somos finitos e servimos a um Deus infinito. Então, dentro das nossas limitações, nós precisamos, pela fé, crer em todos os mistérios revelados e os não revelados na Escritura Sagrada. E até os nossos dias, essas heresias, elas continuam e nós temos de confrontá-la todos os dias. E os novos crentes têm de aprender esta maravilhosa doutrina da divindade e humanidade de Jesus. E até os nossos dias, né, o livro de João, ele continua sendo uma grandiosa, teológica exposição da verdade personalizada em Cristo. Está no nossa Bíblia de Estudo Pentecostal. E o propósito do Evangelho de João está em João capítulo 20, versículo 31. Para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo tenhais vida em seu nome. Este é o propósito do Evangelho de João. E João começa o seu livro da seguinte forma: no princípio. Era um tema muito conhecido do judaísmo, também muito conhecido dos gregos naquela época. João sabia que os judeus e os gregos tinham familiaridade com este termo. Então ele diz que antes que nada existisse, né, nós podemos pensar, que princípio é este? É o princípio quando não existia nada, nenhuma substância, nenhuma molécula, não existia nada. Jesus, ele já era. Que em algum lugar da eternidade, Jesus estava presente. Ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. Foi o que João escreveu no capítulo 1 do seu Evangelho. Isto é, Jesus, ele sempre foi Deus. Ele era Deus no tempo que João escreveu, né, o seu livro. Ele é Deus hoje, na nossa atualidade. E Jesus, ele sempre será Deus. Quando Deus disse é o Logos, é a palavra de Deus. E foi por intermédio da palavra de Deus que todas as coisas foram criadas. E elas existem e subsistem pelo poder da palavra. Jesus estava presente na criação do mundo. Jesus estava presente quando todas as coisas foram criadas. João expressou-se. Ele era o Verbo de Deus. Ele era a palavra de Deus. Então, quando Deus disse a palavra para que todas as coisas fossem criadas, todas elas foram criadas por Jesus, porque ele é o Verbo, ele é a palavra viva que vem da parte de Deus. Então, Cristo como Verbo, ele revela o coração e a mente de Deus. Cristo, ele preexistia com Deus, ele é eterno. Infelizmente, alguns cristãos ficam com dúvidas e pensando, será quando Jesus foi criado? Em que tempo é esse? Que princípio é esse? É um tempo na eternidade, que nós, como seres finitos, não sabemos explicar, né? Nós não sabemos, afinal de contas, o que é eternidade. Mas Jesus, ele é eterno, ele é pré-existente, ele não foi criado por Deus, como muitas falsas religiões,
como muitas seitas, né, querem afirmar que Jesus não é 100% Deus e que ele foi a primeira coisa criada por Deus. E pela fé e pela palavra de Deus, nós acreditamos que Jesus Cristo ele é eterno, juntamente com Deus. Em Jesus, Deus tornou-se um ser humano, com a mesma natureza do homem, mas sem pecado, e entrou no mundo pela porta do nascimento humano. Jesus mesmo, nós já falamos em outros vídeos, que ele diz que aquele que não vem pela porta, que não entra pela porta, é ladrão e salteador. Então, Jesus, quando veio à Terra, ele teve que entrar pela porta natural, né? Fazer-se homem, encarnar-se em homem para estar aqui neste mundo. E a pergunta que ecoa para os nossos dias, desde o tempo de Jesus, quando Jesus fez essa pergunta para os discípulos em Mateus capítulo 22 e versículo 42, que pensais vós de Cristo? Você que já aceitou Jesus, que serve a Jesus não sei há quantos anos, talvez um novo convertido, que pensais vós de Cristo? Essa pergunta, ela fica para os nossos dias também. A Bíblia inteira, ela ensina a divindade de Jesus. E esta verdade, ela é frequentemente desafiada. Muitos afirmam, né, os heresiarcas afirmam que Jesus não é divino. E como escreveu o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, também deve ser um texto áureo em nossas vidas. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, pelo verbo, pelo logos de Deus, todas as coisas foram criadas. É pela fé. Não tem outra explicação. Não podemos, se nós conseguirmos explicar através da razão, não é fé. Não é fé aquilo que nós não conseguimos explicar de conformidade com a nossa razão, mas é de conformidade com a nossa fé. Jesus Cristo é o título oficial do Filho de Deus, através da qual ele foi apresentado pelas Escrituras. Tudo que nós conhecemos foi revelado pelas Escrituras. Tudo que nós conhecemos é que Deus quer se relacionar conosco por intermédio da sua palavra. Jesus foi apresentado pelas Escrituras como Salvador do mundo, como Redentor da humanidade e como Messias de Israel. Do hebraico, Yeshua, Jeová salva, mas Maciá, Cristo ungido, está no nosso dicionário teológico. O Evangelho de João, ele tem o propósito de apresentar aos seus leitores que Jesus é o Cristo, que ele é Deus e levar as pessoas à vida eterna. João, em sua época, assim como nós, teve de lidar com heresias. Então, ele entra em defesa dessas falsas doutrinas a respeito de Jesus. E ele afirma que Cristo veio em carne. E nós também precisamos acreditar nestas verdades. A doutrina da divindade de Jesus, ela está fundamentada em diversos versículos bíblicos. Nós não teríamos tempo de expor todos os eles, nós gastaríamos anos e anos para falarmos de cada um deles. Muitos outros, além de João capítulo 1, versículo 1, que nós estamos falando nesta lição, Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 1 João capítulo 5 e versículo 20 e tantos outros versículos de Gênesis a Apocalipse. Eles falam da divindade de Jesus e também da sua humanidade como filho do homem. O profeta Daniel teve uma visão
da glória de Jesus como Filho do homem. O nosso texto áureo, ele está em João, capítulo 14, e o versículo 6. Nós vamos comentar neste texto áureo o que Jesus Cristo disse dele mesmo. Jesus Cristo aqui nesse versículo, ele vai dizer, ele vai afirmar para os seus ouvintes naquele tempo, que ele era o caminho, que ele era a verdade e que ele era a vida, que ele é e sempre será. Então, caminho, verdade e vida são 3 títulos de Jesus. E aí nós podemos perguntar, por que Jesus disse que ele era a verdade? Porque ele nos ensina a verdade concernente à nossa vida moral. Porque ele nos ensina como caminhar o caminho que nos leva ao Pai, dando-nos ele o próprio exemplo. Ele é o caminho. É por ele que nós temos que trilhar. A verdade e a vida são os bens que nós obtemos nesta caminhada, quando aceitamos a Jesus. Alguns adeptos do relativismo, nem todo relativismo é pecado, mas nós temos que entender onde, como aplicar o relativismo. Então, alguns adeptos do relativismo acham que todo caminho leva a Deus. Jesus não se referiu a ele como sendo um dos caminhos, mas ele disse: eu sou o caminho único. Não tem outro caminho que o homem possa trilhar que no final dele, ou ao final deste caminho, ele encontrará com o Pai e com a vida eterna. Então, Jesus é o único caminho que nos conduz ao Pai. Então, resta-nos crer que os outros caminhos são imaginações do homem. Não existem atalhos para se entrar no caminho certo, porque Jesus é o caminho único, ele mesmo disse isso dele. E, infelizmente, algumas denominações, algumas igrejas, elas acreditam que se nós não formos membros dela, nós não vamos sermos salvos, porque tem igrejas que acham que ela é o caminho, ela é o único jeito de uma pessoa morar no céu e encontrar com o Pai. E Jesus vem e nos ensina que ele é o caminho, somente através dele, ao final dele, nós vamos encontrar com o Pai. Então, enganam-se estas igrejas que acham que elas são o caminho. O caminho chama-se Jesus Cristo. É um comentário da nossa Bíblia apologética. Todos os escritores bíblicos reconhecem a presença e a obra de Cristo na redenção. O nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o Filho de Deus. Por que Jesus recebeu esse título de Filho de Deus? Somente a fé discerne a presença do Filho no Pai e do Pai no Filho. Filipe engana-se ao reclamar uma manifestação fulgurante, isto é, notável do Pai, em João 14:8. Filipe pede para Jesus mostrar o Pai. E Jesus vai dizer para ele que quem vê ele, vê o Pai. Jesus não é o Pai, mas é o mediador entre o Pai e nós. Jesus queria dizer, nós somos um divino indivisível. Quando ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus não disse, eu sou o Pai, mas eu e o Pai somos um. O próprio Deus testifica de Jesus em João capítulo 5, versículo 31 e 32. Jesus ser chamado de Filho de Deus não quer dizer que em algum tempo na eternidade Jesus foi criado.
ele não foi criado. Jesus, ele é autoexistente como Deus. Eles são iguais em atributos e substância. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Logos de Deus. E por ser a segunda pessoa da Trindade, não quer dizer que Jesus é menor em poder, é menor em majestade em relação a Deus, porque eles são um. Jesus, ele estava presente na criação e tudo existe por ele e subsiste por ele e para ele. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 7. É um cântico, né, de adoração a ele, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Sua vinda ao mundo deu-se por intermédio de uma geração sobrenatural. Nós estudamos no trimestre passado, né? Conduzida pelo Espírito Santo. Quando o anjo falou para Maria, ele disse: e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então, Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Ele se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Segunda lição, em referência a Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz que o menino nasceu, Jesus homem, e um filho se nos deu, Jesus Deus. A criança nasceu em Belém, todo mundo sabe o lugar onde Jesus nasceu. Mas o filho foi gerado na eternidade. Jesus, ele é autoexistente. Nós não sabemos em que tempo Jesus foi gerado, né? O plano da salvação, na fundação do mundo, Deus estava criando o plano da salvação. Jesus, ele transcende a criação. E Atanásio, né, um grande teologista, em resposta aos arianos, um grande heresiarca que nós estudamos na aula passada sobre Ário, ele disse que o pai não seria pai se não existisse o filho. Como nós poderíamos dizer o pai se não tivesse filho? Jesus é o Filho de Deus pelo direito eterno de herança. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 5. A palavra grega monogenos, no versículo 14 de João capítulo 1, é traduzida por unigênito. E o comentário bíblico pentecostal nos alerta que nós temos que evitar a raiz da palavra quando nós buscamos o significado da palavra e queremos aplicá-la em um texto e no contexto. E não podemos aplicá-la em todos os lugares. Quando nós vamos buscar o significado de uma palavra em um dicionário, nós vamos achar várias palavras que são sinônimas a esta palavra, mas que elas não podem ser encaixadas em todas as frases ou nas mesmas frases, porque vai mudar o sentido da frase, vai mudar o sentido do texto ou daquilo que nós queremos expressar. E assim o comentário bíblico pentecostal também nos diz que nós precisamos evitar, né, a raiz da palavra quando nós estamos buscando o significado da palavra e queremos aplicá-la em algum lugar. O significado de uma palavra, ele deve ser aplicado em seu contexto e isso acontece também em nossa língua. Porque não podemos aplicar uma mesma palavra ou um mesmo sinônimo numa mesma frase, porque elas podem ter um sentido diferentes. No contexto bíblico, deve ser usada esta palavra por único. Jesus não faz parte do processo criativo, ele foi gerado. O Logos, ele é o único Filho de Deus, ele é a revelação única que Deus faz de si mesmo. Ele é o único modo que o ser humano pode ver Deus, é pelo Filho. O Logos revelador. Jesus, ele revelou o Pai para a humanidade.
né? O único capaz de revelar o Pai à humanidade é Jesus. E João declara em suas cartas, João declara no seu evangelho: Jesus é Deus. O Verbo estava com Deus e ele é Deus. E foi no Concílio de Nicéia, em 325, que ficou decretado que Jesus, o Filho de Deus, tem a mesma substância do Pai e, portanto, ele é verdadeiro Deus. E isso foi contra as heresias diário. E consubstancialidade é o conceito cristológico introduzido na profissão de fé, que diz respeito à divindade de Jesus, por ser da mesma substância do Pai, homoousios. Isto se refere às três pessoas da Trindade. Unigênito não implica um começo da sua filiação, mas da relação dele com Deus. Está no nosso subsídio teológico da lição. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a deidade do Filho de Deus, ou a divindade do Filho de Deus. Jesus, ele é divino, igual ao Pai, ele é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Eles são iguais e diferentes em pessoas, funções diferentes, nós já aprendemos. Cada um tem uma função no plano da salvação, mas as funções deles não são conflitantes, mas um único Deus trino. Dentro de todo o contexto bíblico, nós vemos a diferença entre o Pai e o Filho. Deus criou o plano da salvação, Jesus Cristo executou este plano e o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, cada um com a sua função. João não quis dizer que Jesus era um outro Deus, mas que é o mesmo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas em um único Deus. João capítulo 1 e versículo 1, ele é semelhante a Gênesis capítulo 1 e versículo 1. O escritor, ele nos remete ao início de todas as coisas. Então nós depreendemos aqui, por intermédio da palavra de Deus, que os três são um, e são pessoas distintas e com funções diferentes. O escritor, ele nos remete ao início da criação e ensina que Jesus, o Verbo de Deus, ele estava presente na criação como Logos de Deus. Eles são um e indivisíveis, embora sejam distintos. Deus é Pai em sua relação com o Filho, mas também ele é Pai no sentido de ser o Criador de todas as coisas, como também é Pai daqueles que o servem. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o agente da criação e também o agente da nova criação. É um comentário comentário bíblico pentecostal. E como nós vamos duvidar das palavras dos apóstolos a respeito da divindade de Jesus? Estes escritores, eles tinham vindo de um monoteísmo judaico, não aceitavam outros deuses, senão apenas o Deus Javé de Israel. Então, como que nós vamos discordar destes homens? Os judaizantes, eles confrontavam a Jesus por ele se declarar o Filho de Deus. Para eles, isso era blasfêmia. Um ser humano declarar-se Filho de Deus era blasfêmia. Tanto que eles crucificaram Jesus
por esta blasfêmia. Eles acreditavam que Jesus estava querendo se tornar divino, um ser humano. Eles conheciam de onde Jesus tinha vindo, quem eram seus pais, quem eram seus irmãos, qual era a sua profissão, e ele começa a se declarar divino para os judeus, sendo igual a Deus. Está lá em João capítulo 5, versículo 18. E eles não hesitaram em declarar que com ousadia e abertamente a deidade absoluta de Jesus. Os escritores cristãos, eles não tiveram medo e não hesitaram em defender esta doutrina bíblica, em defender a divindade absoluta de Jesus. Está em Romanos capítulo 9 e no versículo 5. A Trindade são 3 pessoas, nós já sabemos, em uma única divindade, e há uma unidade entre estas 3 pessoas. E Jesus Cristo, ele mesmo fala do seu relacionamento com o Pai. O trinitarianismo é o ensino de que Deus, ele é trino e que ele tem se revelado em 3 pessoas, coiguais e coeternas. A divindade de Cristo é o ponto crucial da doutrina da salvação. A Trindade é um mistério que nenhum ser humano finito possa perfeitamente compreender. É o que nós dissemos desde o início. É a nossa fé em ação. Construção bipartida, falando do Pai e do Filho, apenas da sua relação, que eles estão no mesmo nível de divindade. Na Trindade, nós já sabemos, não há um maior que o outro. E em relação ao Pai e ao Filho, também não há maior ou menor que o outro. Eles possuem a mesma substância, mas diferentes na forma e na função. Mas não são diferentes em poder e majestade. Se Jesus tivesse consciência que ele não era Deus, ele aceitaria a adoração vindo ele do judaísmo e do monoteísmo da religião? Jesus ia aceitar a adoração? Como quando nós encontramos em Mateus capítulo 14, versículo 33, Mateus capítulo 28, versículo 9 e o 17, também em João capítulo 9, versículo 38 e em João capítulo 20 e versículo 28. Jesus aceitou que as mulheres o adorassem. Jesus não rejeitou a adoração de Tomé quando Tomé o chamou de Senhor e Deus. O leproso prostrou os pés de Jesus e o adorou. Muitos adoraram a Jesus e ele não rejeitou esta adoração. Jesus, ele era judeu por natureza e servia a um único Deus como homem. Muitos o adoraram. E lemos nas Escrituras Sagradas que muitos outros, que as pessoas quiseram adorá-los, eles rejeitaram a adoração, porque eles não eram divinos, eles não eram deuses. Um exemplo que nós temos é o apóstolo Paulo, Barnabé, eles não aceitaram a adoração dos homens. Pedro não aceitou a adoração de homens e muitos outros personagens da Bíblia Sagrada não aceitaram a adoração de homens. E Jesus não rejeitou a adoração quando fizeram a ele, porque ele é Deus, ele era Deus. Em João capítulo 8, versículo 58 ao 59, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus faz uma alusão ao nome sacro e divino de Yahvé. Está em Êxodo capítulo 3, no versículo 14. E eles queriam apedrejar Jesus por blasfêmia. No horto, quando Jesus foi preso para ser crucificado,
Ele se declarou também: eu sou. Ele é Deus. Jesus, ele é Senhor do sábado e tem poder para perdoar pecados. Somente Deus tem este poder. Está em Marcos capítulo 2, versículo 10 e 11 e também em Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Quem teria poder, se não fosse Deus, de intensificar a lei de Moisés? Que homem em sã consciência ousaria modificar as leis de Deus, ou intensificá-la, ou tirar alguma coisa que tivesse na lei de Deus? Jesus disse: olha, eu não vim abrogar, eu não vim destruir a lei, mas Jesus intensificou a lei. Ele disse: o que está escrito no livro de Moisés? O que está escrito na lei? Mas eu, porém, vos digo. Somente Deus tem este poder. E Jesus, ele é Deus. Ele intensificou a lei de Moisés dada por Deus. E assim Jesus o fez. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, 28, 32, 34 e 39. Leia lá, você vai ver Jesus intensificando a lei de Moisés. No terceiro ponto, nós vamos falar sobre a humanidade do Filho de Deus. Eu acredito que até aqui, se você tinha alguma dúvida, ela já foi sanada de que realmente o Filho de Deus se tornou humano, ele se encarnou. E não pode haver dúvida nas nossas vidas, a base da nossa fé, em relação à humanidade de Jesus. Ele é verdadeiro Deus e ele é verdadeiro homem. A encarnação de Jesus é um maravilhoso mistério. A palavra encarnação, ela deriva-se do termo latino incarne, que significa na carne. Então, etimologicamente, é revestir-se de carne. E o conceito bíblico desta palavra só tem sentido se esta pessoa existisse antes de possuir um corpo físico como Cristo. E ele fez isso voluntariamente. Desvestiu-se da sua glória, porque Jesus é preexistente. Ele já existia em um tempo qualquer da eternidade. Ele não foi criado. E somente ele, então, poderia encarnar-se. E para isso, ele deixou seu trono de glória, desvestiu-se de sua glória, esvaziou-se de si mesmo e se fez homem, assumindo a forma de servo, assumindo carne na pessoa de Cristo e pela encarnação, provendo redenção para a humanidade. Infelizmente, muitas pessoas confundem encarnação com reencarnação. Reencarnação não existe, nunca existiu. E a encarnação, somente Jesus Cristo se encarnou, se fez carne e habitou entre nós. E as pessoas ficam com dúvida: será que o nosso espírito existiu em algum tempo e depois nós fomos mandados para cá? Isso tudo são pensamentos, ideias de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem as escrituras sagradas. Para encarnar tinha que ter existido em algum tempo, e somente Jesus já existia antes que alguma coisa tivesse sido criada. Ele já era. Ele diz dele mesmo em Apocalipse: eu sou o começo, eu sou o fim, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Esse é o Deus que nós servimos. E ele assumiu carne na pessoa de Cristo e pela encarnação, provendo redenção para a humanidade. Esse foi o único objetivo que Jesus veio até a terra, para prover redenção para a humanidade. O Verbo divino, o Filho de Deus, agora é divino e humano. Agora Deus estava presente na mesma esfera da humanidade. Jesus sofreu e conheceu as limitações
do homem, imagina um Deus preso em um corpo limitado, que tinha suas limitações. Na encarnação, Deus se aproxima do homem de uma nova maneira. Jesus veio e habitou entre nós. A encarnação é o templo de Deus entre seu povo, e o templo é o próprio Deus. O comentário bíblico pentecostal abre a nossa visão para isso. A carne, ela designa a humanidade em sua condição de fraqueza e de mortalidade. Quando Jesus se fez homem, ele já sabia que ele ia passar por todas as aflições que um ser humano passa e, inclusive, teria de enfrentar a morte. O último inimigo a ser vencido pelo homem. Jesus já o venceu, na cruz do Calvário e na ressurreição. Jesus venceu por nós. Jesus, ele é plenamente homem. Ele sentiu fome, sede, medo, cansaço, angústia, fadiga, desespero. Ele experimentou a morte, a dor, ele experimentou o abandono. Jesus, ele foi 100% homem. Ele teve uma infância normal. Nós sabemos onde Jesus nasceu, em Belém, que ele teve uma infância normal. Ele cresceu em graça e conhecimento. Ele teve uma adolescência normal. Foi um homem que trabalhou, tinha uma profissão. Jesus, 100% homem. Todos conheciam quem eram os seus pais. Ele teve um desenvolvimento normal até chegar à sua fase adulta. O pecado entrou no mundo por um homem e tinha de ser vencido também por um homem, Jesus Cristo. Ele era sujeito ao pecado, mas nunca pecou. Jesus, ele era santo, ele é santo. Por isso que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Somente Deus pode salvar. E Deus se fez homem e veio aqui trazer a salvação a toda a humanidade. Alguns pensam que Jesus suportou a cruz porque ele era Deus. Engano dos que pensam assim. Jesus suportou a cruz como homem, 100% homem. Aquelas dores que Jesus sentiu foram literais. Jesus realmente sentiu aquelas dores e aquele momento de aflição foi vivenciado pelo Jesus, Filho do homem. Ressuscitou dos mortos como Deus. Quando ele curou os enfermos como Deus, quando ele perdoou pecados, foi como Deus. Quando ele multiplicou pães e peixes, era o lado 100% Deus de Jesus. Mas ele era também 100% homem, quando ele sentiu fome, sede e cansaço. Estas duas pessoas não se confundiam. Um dos mais admiráveis mistérios, Jesus plenamente Deus e plenamente homem. Jesus Cristo foi e é e continuará sendo o homem mais importante que pisou aqui na face da terra, o homem mais maravilhoso, o nome mais nobre que nós conhecemos, o nome mais poderoso. Não há nome dado entre os homens que tem o mesmo poder que tem o nome de Jesus Cristo. O seu nascimento foi um marco na história, porque aí nós passamos a contar a história antes de Cristo e depois de Cristo. E eu quero dizer para você, é pela fé, nada mais que a fé, que nós acreditamos em Jesus Cristo, 100% divino e 100% homem. Que o Espírito Santo te dê mais entendimento, que nós possamos buscar mais de Deus, e alimentar a nossa fé e aumentar a nossa fé na palavra de Deus. Se você gostou dessa aula, dá um curtir, compartilha essa aula com os seus irmãos e também se inscreva no meu canal. Que Deus continue
te abençoando, te dando graça e sabedoria. Um forte abraço para todos. Fique na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.